Seja bem-vindo aqui ao TimbuCast, Edgar. Eu queria que você começasse falando sobre, nessa questão da montagem do elenco, a gente estava trazendo um tema aqui no começo da live, acabou se tornando, né, um tema nesse começo, que foi a questão da média de idade. Tem jogadores de uma média de idade mais elevada, Arnaldo, Paulo Sérgio, Mezenga, o Souza que está chegando, né? E agora trouxe o Giovani, que já baixa um pouco essa questão da média. Como é que está essa busca em relação aos outros atletas que vão compor o elenco? Essa questão da idade, ela já pesa um pouco mais para tentar baixar um pouco essa média de idade, deixar o time com um vigor físico para ter uma reação rápida? Como que está essa questão? Não, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, tá? Vou estar sempre à disposição. E, claro, a gente sempre fica atento a em relação à idade, apesar de que eu pelo menos vejo que o mais importante que a idade em si é você prestar atenção ali na parte física, né? Se o atleta fisicamente é um cara que ainda entrega, você vê alguns atletas aí, a gente podia citar dezenas aqui, né? Sem pensar muito, jogadores com 35, 36, 33, em várias posições, que fisicamente são privilegiados, vamos dizer assim. Mas a sua pergunta é importante e isso foi levado em consideração, sim. Tanto que a gente fez ali também uma pesquisa em relação às equipes que subiram esse ano, as equipes que subiram ano passado, em relação à média de idade. E o que eu posso garantir para vocês é que o Náutico não está fugindo muito disso, não. A gente também vai ter muito jogador de base, muito jogador jovem. E o que a gente vê nesses treinamentos ali no CT, nesse início, são jogadores com bastante vigor físico, vai ser um time bastante intenso. Eu queria sair dessa parte da média de idade, queria falar de zagueiros. Robson Reis está sendo devolvido ao Santos, né? Não vai permanecer. O Náutico tem o Fagner Alemão, que acho que vai ser anunciado também em breve, né? E é também um jogador experiente. Como é que está essa questão da procura, né, por reforços para a defesa? A gente sabe que 2024 foi difícil em relação a zagueiro, a gente teve muito problema em relação ao setor de defesa, e é algo onde há uma preocupação, há um temor, na verdade, muito grande por parte da torcida sobre a qualidade dos reforços que vão chegar. Como é que está essa questão dessa procura? Sobretudo agora, né, que a gente terminou a Série B, e aí o mercado ele acaba abrindo um leque de possibilidades maior. Sim, na verdade a gente deve anunciar 3 zagueiros pro ano que vem. E até uma coisa que a gente estava discutindo esses dias, cara, o futebol ele vem mudando de uma maneira bem rápida e essa posição zagueiro não era uma posição que a gente tinha dificuldade no mercado de achar. E, cara, se você me perguntar, se eu terminar minha resposta e falar, responde qual que é a dificuldade do zagueiro, eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar por que tá tão difícil achar zagueiro. De verdade, precisava parar a pensar e conversar num programa todo sobre isso. Mas a realidade é essa, a dificuldade de achar zagueiro. Né? E a gente sabe das dores do torcedor do Náutico, de vocês que acompanham em relação à parte defensiva ali, dos goleiros, dos zagueiros. O que a gente procura fazer dentro da realidade de mercado, dentro da realidade financeira, é tentar minimizar ao máximo os erros, né, na análise completa do jogador, seja ela em relação à parte técnica, tática, cognitiva, física, e a gente tentar trazer 3 atletas aí que resolvam esse problema, que a gente sabe que foi bem difícil no ano que passou. Edgar, você já está o quê? 2 meses aqui, 2 meses e meio, né? Vai fazer 3 daqui a pouco, já perdi um pouco ali, mas já tem uns 3 meses. E já faz aí os 3 meses que o Náutico vem se planejando para essa temporada de 25, vem fazendo esse desenho de como vai montar esse time. Só que de 3 semanas para cá, quando se confirmaram todos os times que vai disputar a Série C, a gente teve acréscimo de Ponte Preta, Guarani, o Ituano, que é sempre um clube muito organizado, não vai chegar para brincadeira. E mais recente agora, a gente teve confirmação de Londrina, que vai chegar pesado, tá? Vai investir muito. O Figueirense também está indo muito nessa linha. E como é que vocês estão vendo essa situação? Porque se o Náutico ano passado teve uma média de folha de mais ou menos de 800 mil, e para esse ano 2025 também andar nessa casa, com essa mudança da Série C, o patamar aumentando, talvez a gente veja várias folhas de 1.200.000 até chegando a 1,5 milhão. E aí? Como ver esse cenário agora que talvez a gente esteja com um investimento muito acanhado para conseguir o acesso? Não, que a Série C ela ficou
mais pesada, vamos dizer assim, em relação a não só equipes com tradição, né, com camisa pesada, com torcida, mas também equipes que às vezes não tem tanta história e tanta tradição de camisa, mas tem a parte financeira que você falou muito bem, equipes que vão gastar com certeza aí mais de 1 milhão. Então a gente sabe que a Série C ela vai ser pesada, mas a Série C ela é uma competição, ela é diferente, eu vejo ela diferente. Óbvio que se você tem mais dinheiro, você tem condições de brigar por jogadores, às vezes, não digo nem de uma maior qualidade, mas você conseguir brigar com mais força contra um rival seu, por exemplo. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu converso bastante por ter vindo de São Paulo com executivos ali, com treinadores que estão fazendo a montagem para o Campeonato Paulista. E quando você monta, por exemplo, um elenco para o Campeonato Paulista, gastando aí 1,5 milhão de folha, 1,6 milhão, e algumas das equipes que estão na Série C, São Bernardo, por exemplo, tem condições de manter o elenco do Paulistão para a Série C, eu, particularmente, me pergunto, será que o jogador que está jogando Paulistão, qual a vontade dele de jogar uma Série C? Né? Qual a vontade que ele tem de jogar uma Série C? Sabendo que ele vai terminar o Paulistão, ele vai ter Série B, às vezes até uma Série A menos ali. Então, mais do que só investimento, a gente tem que trazer jogadores com perfil da competição. Por isso que na minha chegada ali, eu falei que o Náutico, obviamente não precisaria falar isso, o Náutico não é uma equipe de Série C, mas ela está na Série C. E ela tem que entender a competição que ela vai jogar. Ela tem que entender o perfil dos atletas que ela vai trazer. E, desculpa me estender um pouco, mas a partir do momento da nossa saída ali contra o Londrina, né, pelo segundo ano consecutivo, a gente ficando na última rodada, a manutenção de uma base, e ao meu ver, eu não participei dessa manutenção, eu cheguei depois, mas se tivesse sido perguntado lá atrás o que eu acho da manutenção, eu acho que ela foi muito assertiva, de todos os atletas que ficaram. Isso faz com que o Náutico saia na frente, inclusive de todas as equipes que a gente citou aqui, somando as que você citou e as que eu citei, eu vejo o Náutico na frente. Qual que é o objetivo meu, dos atletas e do Marquinhos Santos e da comissão? Que a gente continue na frente no final da Série C, que a gente não seja ultrapassado por essas equipes, né? Trabalhando, reforçando, né? Corrigindo rota se precisar no decorrer desse primeiro semestre, que vai ser bem pesado, mas hoje eu tenho total certeza que o Náutico está na frente da maioria das equipes que vai jogar a Série C, pelo trabalho que foi feito, e muito bem feito, de manutenção de um elenco. Edgar, passa um pouquinho para a gente, como também até como é a tua função, como é a função do executivo. Por exemplo, você chega aqui no Náutico, você sabe quais são os objetivos do Náutico. O presidente lhe passa, mas você está na boca da torcida. Claro. Então, se ele chegasse e não falasse nada com você, você sabia o que era. É Série C. Não precisava nem contar. Tem que subir. Exato. E sabendo disso, se em algum momento durante a temporada você fizer uma avaliação do time, avaliação também da competição, e notar que é preciso ter algum acréscimo de investimento para subir, você, na sua posição, você é contratado pelo Náutico, foi o presidente que trouxe você consegue ter a capacidade de chegar para o presidente e dizer, vai ter que fazer um investimento, seja de 150 mil, 200 mil na folha, você consegue fazer isso? Na verdade, na chegada, assim, a gente já conversa um pouco sobre, já sabendo os objetivos do clube, a gente sabe que o primeiro semestre ele é importantíssimo, nós vamos jogar um campeonato pernambucano, que é muito importante para o torcedor do Náutico, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, financeiramente falando, também vão agregar muito, e a gente sabe que o principal objetivo é o acesso, né? Mas quando a gente chega e pergunta qual vai ser mais ou menos qual vai ser a nossa folha, o que a gente vai ter para o primeiro semestre, até porque eu, o Marquinhos, qualquer profissional, um atleta, quando a gente sai da nossa casa e vai assumir um clube do tamanho do Náutico, com a importância do Náutico, a gente precisa saber se aqueles objetivos que a gente sabe que são importantes, se a gente consegue atingir com o que vai ser ofertado para a gente. Então a gente pergunta isso, foi passado, e foi um valor que, sim, dá para fazer um bom primeiro semestre. E a gente já sabe também que, se precisar, se tiver essa necessidade, e mesmo que a gente faça um primeiro semestre maravilhoso, a gente vai ter uma condição de melhorar o elenco, se não for para ajustar uma rota ou corrigir um eventual erro ou outro, mas a gente melhorar o que já está, se Deus quiser, dando certo no primeiro semestre, a gente melhorar. Então a gente vai ter essa folga sim, e é algo que já foi conversado internamente com antecedência, inclusive. Da minha parte, eu vou tentar pegar um pouco agora,
que tu passa uma dica pra gente do time de Marquinhos. Não é da tua área, mas quem sabe tu passa pra gente. Quando o Náutico renovou com os 2 centroavantes, a gente criou uma expectativa de que era ali a alma do time, né, dos jogadores, de um investimento forte que o Náutico precisou fazer, e a gente começou a imaginar que os dois pudessem jogar junto. Nos treinos até agora de Marquinhos, os dois estão jogando junto? Na verdade, o Marquinhos é um treinador que, pelo menos, eu gosto muito dessa característica. Um cara que não fica apegado a um tipo de jogo apenas. A gente vê muito treinador, bom treinador, mas que ele se apega a uma forma de jogar, a um estilo de jogo, seja reativo ou propositivo, seja com 2 centroavantes ou com 2 extremos abertos, e morre daquele jeito. Se der certo, ótimo. Se não der, desculpa a palavra, ferrou. Né? O Marquinhos não. Então ele vem durante os treinamentos, cara, testando muita coisa, né? O time jogando mais numa linha alta, um pouco mais baixa. A gente vai ter vários adversários. Acredito eu que a maioria dos adversários, o Náutico vai ser propositivo e vai jogar para frente, mas a gente, em alguns momentos, tanto dentro do jogo como em algumas partidas, a gente vai ter que ter um cuidado maior. A gente trouxe peças para isso, né, para ele poder ter essa variação de jogo, tanto laterais com estilos diferentes, jogadores como o Giovani, que a gente acabou de apresentar, que a pergunta para ele foi se ele preferia jogar de beirada ou por dentro, e ele falou que joga de lateral esquerdo e segundo volante. Então, a gente tem um elenco que o Marquinhos vai ter muitas opções, né? Se ele vai começar com 2 centroavantes ou não, eu não sei ainda. Eu acho que cabe. O Náutico terminou assim a competição e terminou bem. Bem não, porque poderia ter... nesse quesito foi bem. Mas eu te pergunto, se você é o treinador, você tem o Paulo Sérgio e o Mezenga, eu acho que eu dou chance para os dois. Não tem como pensar diferente, né? Até pelos números deles. Edgar, para a gente até poder finalizar, torcedor quer saber sempre do seguinte: reforço. Quer saber de jogador, quer saber de contratação. É claro que tem alguns nomes que já estão treinando, estão passando pela parte de exames, vão ser anunciados em breve, mas o pessoal está muito preocupado, não apenas com a questão da zaga, que você trouxe aqui, que o Náutico vai trazer 3 peças, mas também em relação a jogador que atue pela beirada, atacante de lado, porque isso foi também um calo no Náutico nesse ano. Tem perspectiva em relação a isso? Como é que está o andamento e o que o torcedor pode esperar em relação a isso? O que o torcedor pode esperar em relação às beiradas, a gente anunciou o Giovani, anunciou o Hélio Borges, e a gente tem jogadores dentro da nossa categoria de base, dentro do Náutico, que tem totais condições de suprir essa carência, né? E a gente vai iniciar dessa forma. O que eu posso falar para a torcida do Náutico é que ela acredite, que ela confie. Eu sei que a torcida do Náutico gosta, né, de jogadores jovens, de jogadores revelados na base. Eu também gosto, a direção do Náutico também gosta, e o Marquinhos também gosta, e a gente vai começar o ano com o Giovani, Hélio Borges, Talicinho, Caion, Cauã Maranhão, que faz mais de uma função. Então, o Náutico vem forte também com a sua base, e a gente confia muito nisso. Muito bem, é isso. Conversamos aqui com o Edgar Montemor. Depois a gente programa, né, um outro bate-papo mais extenso, né, para a gente poder falar a respeito de como que vai estar o andamento, né, do ano de 2025, e que seja, claro, com um balanço positivo. Obrigado, Edgar. Eu que agradeço, estou à disposição. Sempre que vocês quiserem, só chamar. Maravilha. Obrigado aqui, Edgar Montemor, executivo de futebol do Náutico.